Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristina Long e hoje eu vim falar sobre o que é ser um dedicante ou um estagiário, como alguns preferem, lá na Oca Shalom. Gente, nós temos um trabalho intenso de cura, transformação e o nosso objetivo sempre foi lá na Oca Shalom, nosso objetivo sempre foi transformar, não só entreter, né? Porque a gente precisa entender o seguinte: para que a vida de uma pessoa ande, ela precisa entender onde está, né? Algo ali na vida dela que está travando ela, onde estão as travas, onde que está preso tudo aquilo que ela não consegue fazer. Então, nós temos um objetivo de conduzir a pessoa nessa experiência terapeuticamente falando. Nós fazemos um preparo antes, esse preparo antes ele envolve uma entrevista, ele envolve uma pesquisa para entender onde é que realmente está faltando algo na vida da pessoa, o que é que ela tem que soltar, o que ela tem que realmente fazer a transformação. Então, isso é feito por mim, pelo Toninho, né? Nós somos ali os responsáveis terapeuticamente falando, e nós temos a nossa equipe que ajuda no processo em si. Então, ser um dedicante significa estar ali com a gente, trabalhando com as pessoas diretamente. O objetivo de todo dedicante é aprender, né? É se transformar com o aprendizado. E é muito é muito gratificante quando a gente sente que aquela pessoa que chegou, por exemplo, tímida, chegou com medo, chegou com um problema de ansiedade, depressão, de repente volta, sai dali já com uma outra consciência. A pessoa, ela fala assim, entendi, né? Eu consigo agora compreender o que estava me acontecendo, por que eu estava preso naquela situação, por que eu não tinha coragem de soltar. Então, basicamente, o dedicante ele vai aprender a trabalhar a pessoa ali, o cliente, naquele momento que essa pessoa está ali no processo terapêutico. Esse processo terapêutico com a ayahuasca, com o chá, ele dura em torno de 5 horas, às vezes passa um pouquinho, depende da pessoa, depende da situação. A média é entre 4 e 5 horas. Durante esse processo, a pessoa passa por várias fases. E o dedicante, ele vai aprender na prática e também na teoria o que é que ele está vendo ali, o que ele está enxergando naquela pessoa, quais os sinais corporais e emocionais que a pessoa está mostrando ali, e o que fazer com eles. Então a pessoa vai aprender a fazer a leitura corporal através dos pequenos sinais, dos microsinais. Então isso a pessoa aprende técnicas de hipnose, mesmerismo, técnicas de energia, movimentação energética. Vai aprender a trabalhar com os elementais. Aí já estou falando de uma condução terapêutica, porque se a pessoa está presa a alguma coisa que é mais para o lado espiritual, essa pessoa, o dedicante, ele vai aprender a trabalhar com a parte espiritual, o que ele pode, o que ele não pode fazer, como ele conduz energia, o que são essas energias, né? De que natureza, e tem diversas formas de trabalhar com isso. Então a gente trabalha ali espiritualmente falando, energeticamente falando e emocionalmente falando. E o dedicante ele vai aprender um pouquinho de tudo isso. Dependendo da linha do dedicante, se a pessoa já é um terapeuta, aí eu e o Toninho a gente vai ensinar coisas mais específicas que podem agregar na vida desse dedicante. Se a pessoa não é terapeuta e não tem nenhuma vontade de ser terapeuta, né? Não é todo mundo que quer ser terapeuta. Então a pessoa vai aprender ali outras coisas, né? Como ser aquela pessoa que presta o serviço, o que ela vai observar ali naquela pessoa. Gente, é um trabalho tão gratificante. E o mais interessante é que todo mundo faz isso, inclusive eu, o Toninho, todo mundo ali, a gente faz no que a gente chama de força. Então a gente toma também um chá, claro que numa quantidade menor, né, bem menor, onde a gente entra na vibe, na força, a gente se sente muito bem com isso. A pessoa não perde nem um pouco a consciência, ninguém perde a consciência, né? Mas eu digo o controle, porque eu sempre explico o seguinte: a ayahuasca, quando a pessoa passa pelo processo, ela não perde a consciência, mas quando ela tá no processo em si, ela não tem tanto controle sobre aquilo que está acontecendo com ela, que esse é o medo das pessoas, né?
Como faço para parar tal coisa que está me acontecendo? Tem como parar até um certo ponto, tem como parar. A gente conduz ali de uma forma que fique bom para a pessoa. A gente cuida, né, com muito carinho. A gente recebe aquela pessoa e o problema da pessoa, a situação da pessoa. Então, resumindo, ser um dedicante significa ser um aprendiz, né? Um aprendiz que vai entender como olhar para aquela situação, para aquele cliente, como trabalhar com as especificidades de cada cliente, né? De acordo com a natureza daquilo que ele necessita, de acordo com a crença do cliente. Então a gente vai passar por todas, o estudo das religiões, o estudo das energias, né? Independente, nós somos arreligiosos ali. Arreligioso significa que a gente não segue nenhuma religião, mas a gente aceita todas e a gente estuda todas, né? Então, quanto mais aberto nós estamos, mais a gente tem condição de entender o outro, de se colocar no lugar do outro, de ter a verdadeira empatia com o outro. E essa é a ideia. Esse neófito, né? Esse estudante, esse dedicante, ele vai aprender muito. Então a pessoa, ela aprende na prática, ela aprende na teoria, porque eu mando material para essas pessoas, né? Aqui no Instagram, nesse site meu, site não, né? Página, o Psicoenergia Long, que é o nome do nosso curso lá dos dedicantes. Tem também a página Cristina Long, tem a própria página da OCA, eu sempre compartilho em todos os lugares, porque a ideia é fazer você ir além. A ideia é fazer você entender, poxa, como eu faço para resolver uma questão onde a pessoa está tendo um chilique? Como eu faço para resolver uma questão onde a pessoa está tendo um problema ali espiritual, energético? E como eu faço para me proteger? Como eu faço para fazer a pessoa se sentir melhor? Como eu faço para a pessoa facilitar o próprio processo para soltar emocionalmente algo que ela não está querendo soltar? Existem técnicas muito específicas para isso, que vai desde o toque terapêutico, né? Então tem algumas partes do corpo que a gente tocando facilita o processo em horas específicas. A condução hipnótica, que aí são as sugestões hipnóticas para alguns clientes que pedem para fazer isso, alguns clientes que dão a permissão para fazer isso, né? Então isso é acordado antes com o cliente. Geralmente os clientes vão já com esse intuito, porque eles me conhecem, já vão com esse pedido. E então, assim, esse dedicante, ele vai aprender de tudo. Ele vai aprender um pouquinho de tudo e, se ele desejar, ele vai se aprofundar. Então, eu quero fazer o convite para você que quer aprender comigo. Eu trabalho muito com a linha angélica, a linha também das mães ali, onde a gente trabalha com a força da natureza, especificamente na condução da energia, com a parte espiritual dos anjos, né? Eu Cristina, desde pequena, tenho essa ligação forte com os anjos e os mentores, trabalho ali com os meus mentores, quem me conhece sabe, escrever livros sobre isso, enfim. E a parte emocional, sou há 23 anos terapeuta, e esse ano faz 24, nós mudamos de ano, e tenho muita experiência na condução de questões emocionais. Então o cliente ali, ele é tratado com muito carinho e a ideia é a transformação. Então fica a dica para você, se você gostaria de aprender comigo, Cristina Long, na prática, lá realmente, né, ali do meu lado e do lado do Toninho, você vai se surpreender com tudo aquilo que você vai aprender. Então fica aí o convite, fala lá com nossos vendedores lá na OCA, tem aí o telefone, vai ali no destaque, na parte de vendas, na parte da agenda, tem o telefone dos meninos, fala com eles, e aí eu espero você lá. Até mais!